Bom dia, meu nome é Nayara e eu vou falar sobre o reino Plantae. O reino Plantae é um dos 5 reinos dos seres vivos. As suas principais características são eucariontes pluricelulares, autotrófitos fotossintetizantes e são células contendo parede celular de celulose, organelas especiais, cloroplastos e vácuo. Seu ciclo de vida é haplodiaploidiente. Seu polissacarídeo de reserva é o amido. E o embrião pluricelular retido é nutrido no organismo materno. Alguns conceitos. Bom, como a gente pode perceber, as plantas terrestres elas evoluíram de algas verdes. Musgos e outras plantas vasculares têm ciclos de vida dominados por gametófitos. As samambaias e as outras plantas verdes sem sementes foram as principais plantas a crescerem em altura. Ciclo de vida dos vegetais. O ciclo de vida de todas as plantas apresentam alternância de gerações. A gente observando, possui uma geração multicelular haploide e outra multicelular diploide. A geração multicelular haploide é a fase do gametófito que produz gametas por mitose. Esses gametas, eles vão se fundir, né? Então, naquela fase sexuada do ciclo e dão origem à fase do esporófito. A geração produtora de esporos é diploide e produz esporos por meiose, que é a fase assexuada do ciclo. Nas briófitas e pteridófitas, a fecundação só ocorre com a presença de água, que garante que o gameta flagelado masculino nade até o gameta feminino. Nas gimnospermas e angiospermas, o surgimento do grão do pólen proporciona a independência de água para a produção, sendo esse grão levado, por exemplo, pelo vento ou por animais polinizadores. As plantas podem também fazer a reprodução vegetativa, que é a reprodução assexuada, sendo esse processo comum em várias espécies delas. Dentre os modos de produção vegetativa, podemos citar a reprodução, por meio dos estolhos ou estulões, caules subterrâneos e folhas. O reino Plantae são divididos em 4 classificações, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vou falar agora sobre as briófitas. As briófitas, ela tem como seu representante os musgos, a hepática e o antocero. Bom, suas características são avasculares, que com a ausência de vasos condutores de seiva, xilema e floema. O transporte de água e nutrientes se dá por difusão, o que limita o crescimento das briófitas, por isso que elas são bem pequenas, isso impede a capacidade delas de crescerem. Bom, mais uma característica das briófitas que é a ausência de raiz, caule e folha. Bom, elas apresentam as seguintes estruturas: o rizoide, que é a fixação e absorção, cauloide, absorção e sustentação, e filoide, que é a fotossíntese e as trocas gasosas. Mais uma característica da briófita, né? Eles vivem em habitats úmidos e sombreados. Eles dependem de água para a reprodução, né? O gameta masculino flagelado, antozoide, precisa de água para chegar até a osfera, né? E ausência de cutícula protetora nos filóides, que é sob luz solar, as briófitas podem ressecar facilmente. Sobre a reprodução dos briófitas, se trata de uma reprodução sexuada. Na imagem do lado esquerdo, a gente pode observar o gametófito feminino, N, e o esporófito 2N. Vale ressaltar que o esporófito sempre estará em cima do gametófito feminino. Nessa estrutura, a gente pode observar uma cápsula 2N, que vai ocorrer uma meiose no interior da cápsula, que forma os esporos haploide. Esses esporos, eles são eliminados da cápsula, tá? E ocorre a germinação, vai produzir tanto o gametófito feminino quanto o gametófito masculino. No gametófito masculino, a gente vai ter uma estrutura chamada anterídeo, que é o gametândio masculino, que ele vai se transformar em anterozoide, que são os gametas masculinos. E na forma de um flagelo, ele vai querer entrar em contato com a osfera, que é o gameta feminino, perdão. Que vai estar dentro de uma estrutura chamada
arquegônios. Se vocês acompanhando na imagem, vai dar para ver exatamente o que eu estou falando. E após o contato, vai ocorrer a fecundação e a divisão mitótica com o embrião 2N. E vale ressaltar também que o esporófito ele é clorofilado e ele depende do gametófito. Também após a liberação dos esporos, o esporófito ele vai se degenerar. Quando ocorre aquela parte que vai ocorrer a germinação e tal, aquela estrutura ela vai se degenerar. E o esporófito sempre está presente sobre o gametanjo feminino. Pteridófitas. São as primeiras taquiófitas. Elas têm presença de vasos condutores e a sua vantagem é que tem o porte físico, exploração de habitats e facilita a sobrevivência. E ao lado direito são as primeiras cormófitas, né? Isto é, tem presença de raízes, caules e folhas. Bom, nas samambaias em especial, a gente encontra essas bolinhas, que são soro, tá? E dentro desse soro não tem nada mais nada menos que esporos. Bom, na reprodução da pteridófita é uma reprodução sexuada. Ela inicia-se, né, com um soro, sabe? O soro tem aquelas pintinhas na samambaia. Aquele soro, ele tem esporângios, que por meio de meiose vai se tornar esporos. E vai ocorrer a germinação e vai até o protalo cordiforme, que vai formar, né, o gametófito hermafrodita, haploide. E assim vai formar duas estruturas, a arquegônia, que é onde contém a oosfera, e anterídeo, que é onde vai ter o flagelo, né, o gameto masculino, e ele vai até a oosfera com a ajuda de água, ele vai nadando, então precisa de água para essa reprodução. E assim vai ocorrer a fecundação, né, vai acontecer o zigoto, e assim vai formar o esporófito jovem diploide. Vale ressaltar também que os esporófitos, no início, é aclorofilado, ele depende do gametófito. E o esporófito, depois de se desenvolver, ele suga as reservas nutritivas do gametófito. E também o gametófito ele degenera e o esporófito torna-se clorofilado. Gimnospermas. Bom, o gimnospermas foi o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Suas principais características são os pinheiros, sequoias, araucárias e ciprestes. Agora eu vou falar um pouco sobre as características das gimnospermas. O surgimento do tubo polínico. Eles têm dependência total da água para sua reprodução. O surgimento de sementes. Eles são espermatófitos. A redução extrema da fase gametófita é feita pelo gametófito masculino, ou seja, grão de pólen. Gametófito feminino, saco embrionário ou megaprotala. A polinização pelo vento, anemofilia. Ele é transporte dos grãos de pólen até a abertura do óvulo, micropole. Bom, agora a gente vai ver o desenvolvimento do tubo polínico, né? Como que forma o gametófito masculino. Temos aí o microesporófito, né? Que por meio de meiose vai formar os microsporos, onde vai se formar o grão de pólen, que vai ser um processo importantíssimo, né, para distensão e para formar o tubo polínico, que assim vai até a oosfera para ocorrer a fecundação. Aí a gente tem vários nomes de geral tudo, mas dando um resumo real de como é o formato do gametófito masculino, esse é um resumão mais prático, né, eficiente. Bom, para o desenvolvimento do saco embrionário, a gente vai ver como que se desenvolveu, né, o gametófito feminino, como desenvolve-se, enfim. Aí temos o megaosporófilos, perdão, e por meio de meiose vai se formar o megaesporócito diploide. E depois a gente tem a formação de mais três megasporo. Aí acabam ficando quatro, só que só um é funcional. Os outros três ele vai sofrer degeneração
haploide, tá? E aí forma a micropila e assim forma o megagametófito haploide. E aí a gente tem o arquegônio e a oosfera, que é onde vai estar o gametófito feminino. Aqui a gente acompanha a reprodução, né? Vamos começar lá pelo esporófito, que tem os canos polínicos, que aí forma né, que tem o microesporângio e por meio de meiose vai para microsporos e tem o pólen e vai se desenvolvendo assim, né, formando gametófito. E lá em cima do esporófito, tá vendo? A gente tem esporófito jovem broto. Aí vem a semente, interagindo no núcleo, tegumento, perdão. Embrião e o zigoto, aí tem a fertilização. Aí embaixo a gente mostra, né, os quatro, aí três degeneram, que foi o que eu expliquei no slide anterior. E eles se encontram na hoosfera, né? É basicamente isso. A fecundação é independente de água e somente uma das células espermáticas é utilizada. O desenvolvimento do óvulo. Tegumento origina a casca da semente. O zigoto origina o embrião e o saco embrionário origina o endosperma primário ou albumê. O gametófitos. Feminino, saco embrionário, masculino, grão de pólen. Agora eu vou falar da angiospermas, né? Que é o grupo mais diversificado do reino plantaí. É aqui onde começa a ter a aparição, né? É onde apresentam, né, flores verdadeiras, contendo ovários. É o único grupo que possui frutas, né? Que é importante para a dispersão de sementes. Tem muitos angiospermas, possuem flores com estruturas que atraem os animais por meio de pétalas coloridas, néctares, aromas, e são divididos em dois grupos, que é um nome bem chatinho de falar, que é monocotiledôneas e eudicotiledôneas. A gente vai começar a explicar sobre as angiospermas, dividindo entre esses dois grupos. Bom, aqui a gente tem uma tabela para conseguir diferenciar uma da outra, mais ou menos. Eu não vou entrar a fundo, porque a tabela a gente vai desenvolver de acordo com os próximos slides. Bom, sobre as diferenças, vamos começar pela raiz. Das monocotiledôneas, é uma raiz fasciculada ou cabeleira. É uma raiz que ela é mais fácil assim, de ter a retirada. Já na eudicotiledôneas, é uma raiz pivotante, perdão, ou axial. Então é aquela raiz que ela é bem funda mesmo, né? Ela é mais difícil de ter essa retirada. Sobre o crescimento, as monocotiledôneas elas têm um crescimento apenas longitudinal, apenas de altura. Já o de cotiledôneas, elas têm um crescimento tanto perdão, longitudinal e espessura também, né? Bom, sobre o caule, as monocotiledôneas elas têm os feixes liberolenhosos, né, que é xilema e floema dispersos no caule. Já os cotiledôneas são feixes libenhosos, xilema e floema, dispostas em círculo, próximo à casca. Sobre a folha, a monocotiledôneas elas têm uma folha paralelinérvia. A gente pode perceber que as linhas elas são mais retas, né? Já eudicotiledôneas são folhas reticulinérvia. São aquelas com uns riscos assim na lateral, na forma de uma forma oval, né? Sobre as flores, a gente consegue diferenciar por conta que as monocotiledôneas elas são flores primeiras. Então, elas normalmente são múltiplos de três. Elas têm 3, 6, 9, enfim, né? Já eu de cotiledôneas, elas são flores tetrámeras ou pentâmeras. A gente pode fazer com 3, tipo 3, 3 mais um. Sempre tem aquele número ímpar, entendeu? A gente pode diferenciar usando isso, né? Uma é ímpar, outra é par. Uma é divisível por 3, a outra não, por 5, entendeu? Sobre a semente, as monocotiledôneas elas têm uma semente com apenas um cotiledônio. Ela está com o cotiledônio é uma estrutura que ela está no interior da semente com a função de nutrir, né, o embrião.
A eucotiledones, elas têm semente com 2 cotiledones. Bom, agora vamos falar da estrutura da flor, né? Elas têm pendúculo floral, né, que é a haste que fixa a flor no ramo, receptáculo floral, que é onde se inserem os elementos florais, sepala, que é a folha modificada estéril, verde, que é o conjunto de cálice, é um conjunto que é chamado de cálice, pétala, é uma folha modificada estéril colorida, o conjunto, o nome se dá, né, corola, estame, que é o filete mais antera, é uma folha modificada fértil, que produz grãos de pólen, que é o conjunto androceu, que é a estrutura de reprodução masculina. Aí temos o carpelo, que é o estigma, mais estilete, mais ovário, que é a folha fértil formadora de óvulos. É o conjunto chamado gineceu, que é a estrutura de reprodução feminina. E temos os venticílios florais, que é o conjunto de folhas modificadas, que é androceu, gineceu, corola e cálice. Vale ressaltar que o androceu e o gineceu formam o monoclina. E quando tem os dois numa planta, né? Quando ele é diclina, são flores com somente uma estrutura reprodutiva, tá bom? Vale ressaltar isso. A formação do grão de pólen. Se a gente pegar uma antera e fazer um corte, né, transversal, a gente vai ver, né, a célula mãe. E ela vai ter processo de meiose, e assim ele forma microsporos e formam pequenos grãos de pólen, né? Que dentro deles tem uma parede do grão do pólen que forma o tubo polínico, desculpa, é onde tem, né, as células espermáticas e o núcleo das células vegetativas. Bom, aqui vai ser sobre a formação do óvulo. Aqui a gente tem a parede do ovário, o óvulo em formação, né? E a célula mãe que vai originar o megásporo. E aí vai ocorrer o processo de meiose, e vai ter 3 células que vão se degenerar. Vão ter 4 células, 3 vão se degenerar. E a que sobrar vai se modificar, né, aprimorar, e vai formar o megasporo haploide, tá bom? A megasporo funcional. E disso vai surgir várias estruturas, como células antipodas, núcleos polares, aí vai ter a osfera, né, células sinérgidas, micróspora, e aí vai ter o óvulo maduro. Agora falando sobre o processo, né, de fecundação. Vamos lá, aqui a gente tem a flor hermafrodita, só que a gente não vai chamar de hermafrodita, a gente vai chamar de monoclina, né? E vai ter antera, vai sofrer o processo de meiose, vai formar micrósporos haploide, que vai ter o grande pólen, e depois do tempo vai formar o tubo polínico, né? O gametófito ali, e vai ocorrer tudo ali no tubo polínico, que vai formar, enfim, a semente e tal. É interessante a gente falar que ocorre uma dupla fecundação, né? E a primeira, que é entre a osfera, a haploide, mais a célula espermática, que equivale ao embrião, que é diploide, tá? E depois a gente tem o núcleos polares mais as células espermáticas, que vai formar o endosperma, que é triploide. Agora, sobre a reprodução em angiosperma, né? A gente tem aqui uma estrutura masculina, que é o androceu, que é o conjunto de estames, né? E aí a gente tem a antera, tá lá em cima. A antera é onde contém as células mãe dos esporos, né? Que é diploide. Depois da meiose vai ocorrer o microsporo e assim vai se formar o grão de pólen. Agora a gente vai ver como que é a formação do tubo polínico, né? Aqui a gente tem as anteras, que depois de fazer um corte, né, vai ter os microsporócito, que é diploide, vai ocorrer a meiose, vai formar 4 micrósporos, que vai entrar, né, na célula do tubo, né, tem a célula do tubo, que é a célula geradora, e vai ter o grão de pólen, que vai ter a formação do tubo polínico. Lembrando que o tubo polínico é uma estrutura que vai
né, que vai viabilizar que haja uma condução das células espermáticas para ocorrer a fertilização. A gente vai ver a formação do saco embrionário. A gente volta lá no gineceu, que é o estigma, mais estilete, e o ovário, né? Aí a gente tem o ovário, tem um óvulo, tem a célula mãe do megasporo, diploide, aí ocorre a meiose. Somente um megasporo é desenvolvido, e 3 se degenera, aí tem o núcleo haploide do megasporo após isso, aí ocorre uma mitose, 2 na terceira, aí tem a retribuição de 8 núcleos e formação das células do gametófito feminino. Aí vai ter dentro dessa estrutura antípodas haploides, núcleos isolados haploides polares, sinérgides, haploide, a osfera haploide do gameta feminino, e assim forma o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Agora, na dupla fecundação, né, que é onde tem a formação de frutos, a gente pode perceber que tem o polínico, né, tem dentro os núcleos gametóticos, que aí depois tem a semente, que é tem o fruto que protege a semente, tá? Que por meio dos animais, ele se alimenta e realiza essa dispersão das sementes, né? Aí dentro da semente a gente pode perceber que tem o tegumento, que é a casca, o embrião, o endosperma triploide, e depois ocorre a germinação. Nosso trabalho foi baseado no canal Bioexatas, Detona do professor Wesley e do site Mundo Educação Biologia em Ação. Muito obrigado pela atenção.